que você acha que é relevante, cara, no paciente cardiopata, que o anestesista tem que se atentar nos parâmetros do ecocardiograma, na tua percepção, fração de ejeção, volume diastólico final? O que você acha dessas coisas que fazem a diferença realmente para o cara se tocar, cara? De uma forma objetiva, o que o eco vai mostrar? Morfologia e função. Função sistólica e função diastólica. Morfologia de câmara, de parede e de válvula. Tamanho de coração, se tem hipertrofia desse tipo ou daquele. Algumas questões que são muito importantes, que eu sempre falei nas aulas. A cardiopatia mais comum que a gente tem, doença valvar crônica de mitral. A fração de ejeção está normal, então beleza, posso ir tranquilo. Não é bem assim, porque na doença valvar crônica de mitral, a metodologia que é usada no eco para avaliar a fração de ejeção, basicamente é a seguinte: pega o coração concentricamente. Então, você mede o coração na diástole, daí você mede o coração, o ventrículo esquerdo, no caso, na sístole. Aí você faz uma medida, daqui até aqui é o VE na diástole, daqui até aqui é o VE na sístole. De uma forma bem didática e simplista é assim. Daí o aparelho calcula para você. Daí como é que ele vai calcular? Vamos supor, para efeito matemático, que a gente não gosta muito de número, ainda mais nessa hora. Vamos supor que você tinha 10 centímetros de ventrículo esquerdo na diástole e você tinha 6 centímetros do ventrículo esquerdo na sístole. Quanto que ele se encurtou? 4 centímetros. É uma regra de 3, 40%. O que é isso? Fração de encurtamento sistólico. Quanto que ele se encurtou da diástole para a sístole? Acima de 35%, 30%, 35% está ok. E a fração de ejeção? Ele pega essa mesma medida em centímetros, 10 centímetros, eleva ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, ele vai dar centímetros cúbicos, que representam ml. Então, eu tenho o volume diastólico final. Pega a mesma medida da sístole, tinha dado 6 centímetros na sístole. 6 vezes 6 vezes 6, você vai ter centímetros cúbicos, volume sistólico final. Um menos o outro é o que foi ejetado. Multiplica por quantas vezes ele bate por minuto, você tem o débito cardíaco. O que foi ejetado, se eu transformar em percentagem, vai me dar a fração de ejeção, ou seja, quantos por cento do sangue que estavam no ventrículo na diástole foram ejetados para o leito arterial. Ah, mas o ventrículo não é cúbico, ele é cônico. Tudo bem, tem umas fórmulas matemáticas para corrigir isso. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Ele calculou para mim a fração de ejeção a partir de uma medida em centímetros da diástole para a sístole. Ele não está considerando para onde o sangue está indo. Aí entra a questão da doença valvar crônica de mitral. Dependendo do grau da doença, ele volta e não vai. Ele volta para o átrio esquerdo. Esse tipo de medida não computa isso. Então, quando eu vejo lá, a fração de ejeção está normal, pode ir tranquilo? Não, não pode ir tranquilo, porque parte dessa fração de ejeção voltou para o átrio esquerdo. E vou te dizer que, dependendo do grau da doença, parte dessa fração de ejeção pode representar 50% ou mais do sangue voltar para o átrio esquerdo do que ir para a aorta, por uma razão muito simples. Qual que é a pressão no átrio esquerdo? 10 milímetros de mercúrio, quando o átrio está dilatado. Qual que é a pressão na aorta? 80 milímetros de mercúrio na diástole. Meu amigo, se você fosse uma hemácia, para onde você ia? Alguém te espremeu, você ia para o átrio esquerdo ou você ia para a aorta? Para o átrio esquerdo. A resistência ali é muito menor. É muito fácil ser jogado para o átrio esquerdo do que eu ir para a aorta. Então, dependendo da gravidade da doença, tem mais sangue voltando para o átrio do que indo para a aorta. E essa metodologia não computa isso. Ah, dá para medir certinho? Dá um trabalho da porra. Não é todo equipamento que faz, não é todo ecocardiografista que tem essa expertise. Então, eu vou dizer que 99% vão medir por esta metodologia que é a mais corriqueira. Eu acho que aí a somatória é a avaliação clínica, inclusive do anestesista no pré com esses exames na mão. Exatamente. Com ausculta, grau de sopro, ele está auscultando, e com a fração de ejeção, se está normal, não vai dizer muita coisa, mas ele sabe que tem, ele consegue ver que tem um sopro de mitral e consegue fazer essa avaliação, animal que tem cianose, animal que tem tosse já, é um animal que tem crepitação pulmonar ou não? Exatamente. E aí entra a questão de você tendo esse conhecimento técnico, isso vai te ajudar pelo seguinte: mas eu anestesio, tudo bem, nunca deu problema, porque você faz vasodilatação. Então, você reduz a resistência no leito arterial. Você, inclusive, no trans, você facilita o sangue ir para o leito arterial. Faz sentido?
Só que depois esse bicho acorda, daí de novo o simpático também acorda e faz vasoconstrição. E num período de até 15, 20 dias depois do transanestésico, esse bicho ainda pode fazer um edema por causa do estresse anestésico.